Boa noite, pessoas. Olha eu aqui de novo para fazer a resenha de mais um livro para vocês, né, gente? Então, gente, muito frio aqui em São Paulo, hein? Só dá para ler livro mesmo, gente, porque é chuva e frio, né? Aí eu vou fazer a resenha de um livro que eu tava lendo. Muito lindo, gente. Então, se vocês gostarem, que vocês comentem, que vocês dêem um like, né? E compartilhem. Vamos à resenha. Então, gente, este livro, como a gente já mostrou pra vocês assim que chegou em casa, é do Clube da Tag, né? Olha que lindeza. Olha só, não, eu tenho que mostrar isso aqui de novo. Olha isso aqui. Olha esse corte verde. Ah, é lindo. Olha, tudo verde. Mas enfim, vamos ao que interessa. Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, ele fala da personagem Nora Swede, né? Que ela chega num estágio da vida, com 35 anos, se vê trabalhando em uma loja de instrumentos, né? Sem perspectiva do futuro, ela é depressiva, tem síndrome do pânico, ela tá afastada do irmão, né? Faz muitos anos que ela e o irmão cortaram relações, não se falam. E para entender um pouquinho como ela chegou assim, a gente vai ver um pouquinho dela no passado. Na época da escola, lá com seus 10, 12 anos, o pai dela queria muito que ela fosse nadadora profissional, porque ela nadava muito bem. Ela nadava muito bem. Só que aí não era isso que ela queria, né? Aí, gente, o que acontece? O irmão dela tocava instrumento. E ela decidiu, largou a natação pra fazer uma banda de rock com o irmão, né? Só que aí ela começou a ter a crise de pânico, né? Por ter que fazer shows, entrar em palco, cantar no meio da multidão. Ela achou que não era capaz. Aí ela largou a banda. E foi nessa época que o irmão ficou muito chateado com ela, ficou muito magoado e cortou relações. Mas o que acontece? O pai dela faleceu muito cedo, né? Ela tinha mais ou menos, chuto eu, né? Porque no livro não fala. Quando ela tinha seus 15, 16 anos, o pai dela veio falecer. Isso meio que deixou ela desnorteada, né? Aí de lá pra cá, ela arranjou um namorado e não deu muito certo também. Aí ela perdeu a mãe dela meses antes de casar, né? Câncer, né? Eu não me recordo direito, não anotei, né? Dessa vez eu não anotei, a cabeçuda, onde que era o câncer dela, mas faleceu. Aí nisso, a vida da Nora desmoronou. Ela se viu sozinha, né? Sem perspectiva do futuro, abandonou a carreira de nadadora, abandonou a banda de música, né? Ela se viu sozinha. Dentro de casa ela tinha um gato, o Volts, chamam de Volts, um gato laranjinha, que era o companheiro dela. Inclusive, aqui ó, o desenho do gatinho dela, o Volts. Acontece, o tempo passou, ela trabalhava numa loja de música, então ela não tinha muita perspectiva do futuro, né? Já com 35 anos e tralalá. Aí acontece, ela decidiu que queria morrer. Ela estava sozinha, sem ninguém. O seu gato, né, morreu. Ela se via sozinha, triste, deprimida, decidiu morrer. Foi quando ela tomou uma dose excessiva de antidepressivo e ficou entre a vida e a morte. Só que neste entre a vida e a morte, ela encontrou uma biblioteca. Olha aqui, o que está escrito aqui no comecinho. Entre a vida e a morte, há uma biblioteca, disse ela. E dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido. De certo, como as coisas seriam se tivessem feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente? Se houvesse a chance de desfazer tudo que você se arrepende? Nisso, a primeira coisa que ela viu foi uma antiga bibliotecária. Ela era muito amiga, né? Tanto que o dia que o pai dela veio a falecer, ela estava na biblioteca com essa senhora e foi essa senhora que acalentou ela, né? Aí ela primeiro entrega um livro de arrependimentos.
Nesse livro de arrependimentos tem todos os arrependimentos que a Nora teve durante a vida. Se arrependimento de não ter casado com o Dan, arrependimento de não ter ficado na banda, arrependimento de não ter ido tomar um chá com seu vizinho quando ele convidou. Todo arrependimento dela. E nessas prateleiras, como estava escrito naquele trecho, cada livro é uma vida que ela poderia ter tido se tomasse qualquer escolha, qualquer outra escolha. Por exemplo, se ela tivesse ficado na banda, ela pegou esse livro, né, e foi ver como que seria se ela tivesse ficado nessa banda. Ela seria super famosa, não teria, né, casado com o Dan, teria namorado uma outra estrela do rock, mas o irmão dela, nessa vida, teria falecido de overdose. Então, porque cada vida também tem as suas más escolhas. E cada escolha tem a sua... qual é a palavra? Consequência. Isso, tem a sua consequência, né? Não é porque é feliz, é famosa, que a pessoa tem a vida perfeita. E cada livro que ela escolhia era uma vida diferente. Que nem a vida que ela disse que se arrependeu de não ter se casado com o Dan. Pegou o livro e foi ver como que teria sido. Sim, a princípio ela gostou. Tinha um pub, um marido, o sonho realizado do marido, né, que era ter um pub no interior. Só que ela viu que não era coisa que ela queria. Era triste, era deprimente. O marido dela tinha traído ela. O marido, como era dono de um bar, né, só vivia bêbado. Aí a bibliotecária disse pra ela uma vez que se ela conseguisse achar uma vida em que ela realmente gostasse, ela ficaria nela. Enquanto o corpo dela estava naquela, né? Vai, não vai, vai, não vai. Ela tinha infinitas chances de escolher uma vida perfeita. Só que ela entrou numa vida que ela realmente gostou, que era a vida que ela tinha aceitado tomar um café com o vizinho, ela se casou com esse vizinho. Só que em cada vida que ela entrava, ela sentia que não era ela, que estava faltando alguma coisa, porque ela se sentia como se estivesse tomando a vida de outra pessoa. Porque assim que ela entra na vida, que aparentemente é dela, ela não lembrava o nome, ela não sabia quem era, onde morava, não sabia nada. Ela tinha que ir se adaptando e perguntando. Tanto que as pessoas até perguntavam se ela estava bem, né? Porque, pensa, uma hora você faz uma coisa, daqui a pouco você não se lembra nem onde tá, quem é as pessoas, nomes das pessoas. A pessoa vai achar que essa mulher tá ficando doida. Mas então, era isso que acontecia, só que ela sentia como se estivesse tomando a vida de outra pessoa, como se estivesse tirando a oportunidade de outra pessoa, né? E quando ela voltou, a biblioteca estava se desmoronando, porque ela estava desistindo de viver no mundo real, né? Na vida raiz dela. Ela estava abrindo mão, ela estava desistindo de viver. Só que aí ela percebeu que, quando ela se viu que estava prestes a morrer, ela percebeu que ela queria viver, né? Que ela queria viver, que ela estava disposta, tinha consciência das atitudes erradas que ela tomou, e que ela tinha na mão uma segunda chance, né? A bibliotecária, a senhora Ellen, mostrou para ela que ela tinha chance, que a biblioteca só existia por causa dela, né? Que era um lugar onde ela se sentia confortável, onde ela se sentia, como se pode dizer, protegida do mundo exterior, né? E aí a bibliotecária falou para ela que ela era a única chave para ela voltar à vida. E nisso o teto da biblioteca desmoronou, né? A luz começou a piscar e ela tava com medo de morrer. Aí a bibliotecária falou que tinha um único livro que não estava pegando fogo, e esse livro era em branco. Ela deu uma caneta para Nora e falou: só você tem a chance de escrever a sua história. Foi quando ela encontrou esse livro e começou a escrever. Só que nas primeiras tentativas não deu certo. Ela escrevia: eu queria viver, eu queria, né, o verbo, né, passado. Ela não tinha entendido. Foi quando a senhora
veio até ela e falou, você consegue, né? Deu uma força, né? Um ânimo. Foi quando ela escreveu, e Nora Sweet sobreviveu. E nisso ela acordou, né? Ela acordou passando muito mal, né? Por causa da ingestão de remédios. E conseguiu buscar ajuda com o vizinho, né? Que o vizinho chamou ajuda pra ela. Depois ela acordou no hospital já, procurou o irmão, né? Pediu desculpa pro irmão. Sabe, é um final bem, vamos dizer, simples, que desde o começo, quando você pega o livro para ler, você já sabe, né, o que acontece. Mas te prende, tá? E tem alguns gatilhos aqui que eu tava esquecendo de falar. Pra quem tem depressão, né, sofre de síndrome do pânico, tem alguns gatilhos, porque a Nora decidiu se matar. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu gostei mesmo. Como este livro foi enviado pelo Clube da Tag, ele ainda não foi lançado, tá? Mas se vocês tiverem interesse, assine o clube, tá? Porque eles entram em venda depois para quem é assinante comprar com desconto, tá? Porque ele ainda não tem data para ser lançado. É isso aí, gente. Então, gente, por hoje é só. Que se vocês gostarem, compartilhem, dá aquele curtir gostoso e maravilhoso. E uma ótima noite, boa tarde, bom dia para vocês. Depende da hora em que vocês vê o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.